Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas dicas para a redação do Enem. Fiz até uma colinha aqui para não esquecer alguns aspectos que eu queria abordar com vocês. Eu acredito que eu não vou falar grandes novidades, mas acho que vou retomar coisas bem importantes, que talvez ajudem alguns de vocês no momento da prova. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês estão preparados. Vocês treinaram redações, vocês leram redações 1000, vocês pensaram em como se estrutura esse tipo de texto. Então confiem nisso. Mas ao mesmo tempo que vocês vão confiar, vocês vão tentar bolar alguma estratégia. Imaginem agora que vocês estão no momento da prova e vocês têm que controlar o tempo, essas emoções que estão afloradas, as ideias de vocês, que não é só a redação que vocês não estão pensando nesse momento. Vocês têm que pensar se vocês gostariam de começar pela redação ou se vocês gostariam de deixar para o final. Eu vou dizer como eu acabei fazendo, a minha redação que eu fiz na URGS no ano de 2000, quando eu entrei no vestibular. Eu preferi começar lendo os temas, o tema e os textos motivadores lá, e a partir dessa leitura eu esbocei um rascunho bem parecido com aquele que eu ia passar para a folha da correção. Só que a gente sempre acaba mudando alguma coisa, a gente acaba usando outros pedaços de folhas lá da prova para fazer os nossos ajustes e tudo mais. Mas por que eu resolvi fazer essa estratégia? Você tem que pensar se vocês querem fazer assim ou se vocês vão fazer de outro modo. Porque depois eu fiz o restante da prova, e deixei o texto descansando ali um pouquinho. Quando eu retomei, eu consegui fazer uma pequena revisão, alguns mechos que eu queria mudar, o que eu queria incluir, o que eu queria tirar, e passei a limpo com calma. É claro que o tempo, o relógio assim fica nos apressando, mas eu acredito que deixar a prova para o final, tudo para o final, ler a proposta, ler os temas e pensar no final e já passar limpo, pode ser que a pessoa se perca, que o tempo também não seja favorável. Então é uma sugestão, Se vocês acham que tem outra maneira de dar certo, também vocês podem utilizá-la, E essa semana teve algumas reportagens que deixaram os inscritos no Enem bastante nervosos, Alguns falaram assim que o tipo de correção mudou, outros falaram que o tema vai ser mais livre, Mas eu acredito que esse tema, ele não é que vai ser livre, assim, tão livre que vocês precisam ficar nervosos, Vocês estão preparados, conhecem, assim, como é que vocês escrevem, conhecem vários modelos, conhecem o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, nesse sentido, eu acredito que o tema ele vai ser menos social do que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, E talvez algum tema que tente tirar um pouco o governo, assim, do foco, de que, faltou para o governo fazer tantas coisas, Vai tentar isentar um pouco o governo da questão. Acho que isso não é possível, Isentar o governo não é possível, em nada, nenhum problema que a gente tem atualmente na sociedade brasileira, que é o foco do Enem. Mas vai ser pensado algo talvez nesse sentido, É só achismos, a gente não tem como saber antes de abrir a prova, Mas o que eu quero dizer é que isso não é motivo de desespero, E mesmo alguns vídeos que andaram saindo por aí, de que a redação mudou, de que a correção mudou, não é algo tão grave que mudou, As orientações que talvez tenham ficado um pouquinho diferentes é sobre a questão de especificar mais o repertório de vocês, quando vocês falam assim... A pesquisa, que pesquisa é essa que fala, O filósofo, que filósofo é esse que fala? Então, especificar quem é que vocês estão usando no repertório de vocês e tentar ser o mais detalhado possível na ação de intervenção. Eu acho que pensando nesses dois detalhes, vocês dão conta dessas possíveis mudanças que aconteceram, Que eu acho que não adianta agora querer ficar vendo reportagem e análise do que vai mudar, se vocês já estão preparados, Vocês já sabem que tem que fazer uma redação bem especificada, não vão ficar se baseando em senso comum, então vão ficar sempre tentando detalhar o máximo que vocês já poderiam, Então, pra mim, não é novidade as coisas que dizem que por aí que mudaram. E eu vou tentar falar alguns detalhes que todos vocês já sabem, mas vamos só retomar algumas coisas, Quando eu começo a falar de redação do Enem, eu começo lá no 2º ano a falar sobre esse assunto, Bem devagar, para as pessoas se prepararem, talvez alguns tenham sido meus alunos, vão lembrar que eu falo sempre da letra. A letra tem que ser legível, se a letra é bastão, se a letra é cursiva, se a letra é desse jeito ou daquele outro, o corretor não vai estar interessado. O corretor vai estar interessado de saber que ele consegue ler e compreender a letra de vocês. Então, cuidem um pouquinho desse detalhe. E além disso, da letra legível, você tem que pensar nesse alinhamento do texto.
O texto tem que ter a entrada de parágrafo, né, o recuo de parágrafo, que é, como diziam talvez as professoras do fundamental, deixar um dedinho ou dois assim no início da linha para marcar o começo do parágrafo. Ele vai ter que estar alinhado assim do lado direito do texto de vocês também, porque se vocês começarem a não separar sílabas e o texto de vocês ficar tudo tortinho assim na margem direita, o avaliador de vocês pode supor que vocês não querem separar sílabas, não sabem separar sílabas. Então, por exemplo, o alinhamento, assim como a gente faz a digitação dos textos, no texto manuscrito ele também é importante. Vocês lembram que o título ele é opcional, né? E algumas pessoas não gostam de colocar porque já vai perder uma linha ali de momento de escrita, né? Mas ele também pode ser positivo, ele pode acabar fisgando um leitor, né? Eu só digo que se vocês optarem pelo título, deixem bem centralizado, deixem destacado e não deixem uma linha em branco, porque aí vocês perderam duas linhas, né? Que algumas, lá no fundamental a gente tinha essa mania, né? Coloca o título e deixa uma linha em branco. Então é uma coisa opcional, vocês podem usar ou não usar. Pensem como é que ficaria bom para vocês, né? A linguagem do texto é formal, então vamos cuidar só para não usar palavras muito rebuscadas que não façam sentido. É as palavras que vocês sabem usar, os conectivos que vocês sabem usar e o repertório que vocês sabem usar. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Esse texto geralmente é escrito em terceira pessoa, por mais que a gente busque uma autoria nesse tipo de texto, ou não, né, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, ele precisa, né, ser escrito em terceira pessoa, principalmente, para dar esse tom formal, para vocês se sentirem seguros, né, de que estão falando de uma maneira assim argumentativa, dissertativa e de um texto que vocês assim se apropriaram de muitos argumentos e vão colocar ali para o leitor. Vamos lembrar, né, que a gente tem que compreender bem a proposta de redação para não fugir do tema, para não tangenciar esse tema. E além disso, vocês não vão fazer nenhum tipo de conversa com o leitor da redação. Então, isso são coisas que vocês já sabem. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu prefiro não usar modelo, eu quero criar o meu jeito de escrever o texto. Eu acho isso ótimo. Mas às vezes a pessoa ela fica muito nervosa quando ela começa a ler aqueles textos motivacionais, ela já acha que ela tem que copiar um pouco daquilo que está ali, ela já sabe que existe um modelo que ela viu na internet, em alguma das redes sociais, e ela quer usar aquele modelo. O modelo não é um grande problema, ele resolve às vezes a questão da nota, da redação, que é o que vocês se importam agora. Então, vocês treinaram essa redação. Então, geralmente, essa redação ela tem uma introdução, um desenvolvimento, que é uma parte um pouco maior, e uma conclusão. Então, vocês vão pensar numa linha de raciocínio que vocês comecem já no primeiro parágrafo, colocando que tema é esse que vocês estão falando. E geralmente, muitas redações 1000, elas já começam falando do repertório, né? Esse repertório pode ser artístico, né? Um livro que vocês leram, uma série que vocês viram, um filme que vocês viram. Pode ser um repertório mais histórico, né? Vocês foram mais para uma comparação de algum fato passado. Um repertório mais filosófico, citando algum estudioso ou coisa assim. E aí vocês vão, a partir dessa comparação com algo que vocês já conhecem, né, que busca a interdisciplinaridade, né, vocês vão começar a falar esse raciocínio. Vão pensar provavelmente em dois argumentos que estejam abordando esse tema. Porque esses dois argumentos vão ser o foco do desenvolvimento de vocês. Né? Vocês vão apresentar esses dois temas brevemente na introdução e depois no desenvolvimento vocês vão falar sobre ele. De um modo geral, esses modelos prontos, eles trazem 4 parágrafos, né? Como o modelo da redação mais apropriada, né? Uma introdução, 2 períodos de desenvolvimento, já se encaminhando para a intervenção social e a conclusão. Se vocês forem usar esses modelos, ou se não forem usar também, uma coisa que eu vou chamar a atenção é para o certo equilíbrio. Porque se vocês têm esse equilíbrio, vocês vão conseguir dividir bem as ideias. Às vezes chama a atenção que a introdução tem, sei lá, 4 linhas. Aí na hora da intervenção tem 8. É sinal que vocês não pensaram nesse equilíbrio que vai fazendo o texto fluir. Então, além de vocês pensarem um pouquinho de que as ideias têm que estar encadeadas, tanto por uma sequência lógica, quanto por conectivos, né? Eu vou conectar uma ideia na outra para escrever esse texto, né? Vocês vão, então, tentar distribuir bem essas ideias para que o texto tenha um equilíbrio. Vocês vão pensar bem em como é que vocês vão escrever essa intervenção social. Tantos problemas que o Brasil passa, justamente a Sandra vai ter a solução, só ela para resolver o problema? Não, muita coisa pode ser feita, né? Uma coisa que às vezes as pessoas colocam são novas leis. Só que no Brasil a gente tem muitas leis que a gente nem conhece.
Então, às vezes é mais fácil eu dizer que algum órgão do governo vai fazer alguma coisa, ou poderia especificar mais como poderia ser feito, né? Não só dizer nas escolas, né? Às vezes muitos problemas são resolvidos nas escolas, mas a gente dizer de que maneira, né? Então é mais ou menos dizer de uma maneira mais detalhada quem vai fazer o que, de que forma, para atingir qual objetivo, né? E uma coisa que eu gostaria de falar muito era sobre a conclusão. A conclusão de vocês tem que retomar esse todo, né? Que vocês colocaram desde a introdução. Se vocês citaram algo lá na introdução, talvez vocês consigam, né? Retomar e fechar, pensando naquilo que vocês citaram, né? Como é que vocês podem, então, fechar esse texto? E só que muitas vezes falta espaço, porque 30 linhas é muito pouco. Então, a minha dica, na verdade, é, com tudo isso que eu falei, que vocês tentem imaginar como é que vocês vão dividir tudo isso, essas coisas que eu falei, todos vocês já sabem, né? Como é que vocês vão dividir isso nessas 30 linhas? Vocês já devem estar pensando em repertórios que sirvam para vários temas, né? Mas eu acredito assim, ó, que o principal é vocês pensarem, estou preparado, escrevi várias redações. Não sei qual vai ser o tema que vai chegar lá, mas vou me lembrar de coisas que fiz, de textos que deram certos, que ficaram melhor divididos e detalhes que eu falei aqui, que vocês vão retomar, e tenho certeza de que escreverão uma ótima redação, que a nota da redação vai ser muito boa e que vocês precisam principalmente aliar o conhecimento de vocês com uma tranquilidade, né, que não dá para dizer assim, mas digamos assim, um equilíbrio emocional e cuidar do tempo. E tudo vai dar certo. Esse é o meu desejo, eu espero que dê tudo certo mesmo e desejo a todos uma ótima prova e um abração a todos.